Neste episódio, eu quero conversar com vocês sobre uma situação que ainda não é considerada uma doença, mas que vem sendo relatada com muita frequência nas mídias sociais, nas salas de fórum da internet, que é uma situação em que o homem refere que o pênis não fica nem rígido, nem flácido, e isso se acompanha de desconforto. Sejam bem-vindos ao canal Urobloguei. Olá, eu me chamo Cid Zauli, sou médico urologista e, como eu falei no início desse episódio, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre uma síndrome chamada de Hard Flaccid Syndrome, que significa síndrome rígida e flácida. Mas, na verdade, é uma condição em que o paciente refere que o pênis dele não fica nem rígido, nem flácido, com uma sensação constante de ereção e com desconforto. Essa situação ainda não é considerada uma doença, ainda não existem evidências científicas suficientes para transformar isso numa condição de doença. Mas a gente sabe que isso é uma desordem sexual, que acaba comprometendo a vida sexual do homem. Todas as faixas etárias podem ser acometidas, mas as mais comumente afetadas são as faixas etárias dos 20, 30 anos. O homem, então, reclama de dor constante numa região que fica bem abaixo do umbigo, entre as extremidades do quadril. E esse desconforto contínuo, com essa sensação de constante ereção, embora o pênis não esteja nem flácido nem rígido, já é uma situação que se estende a no mínimo a 6 meses. E todos eles conseguem relacionar o aparecimento dessas queixas após um trauma no pênis durante um ato sexual ou até mesmo durante uma masturbação, com o uso de utensílios, como bomba a vácuo e massagens, movimentos muito excessivos sobre o pênis. Enfim, relacionam o aparecimento das queixas a um trauma no pênis enquanto ele estava ereto. O que se encontra em comum nesses pacientes que reclamam desse tipo de problema? Eles normalmente relatam que eles têm uma sensação constante de ereção, porém o pênis não está nem rígido e nem flácido. É muito comum também eles referirem dor, desconforto, como eu disse, uma dor que pega a parte baixa do abdômen, embaixo do umbigo, entre os ossos do quadril. E essa dor, ela também pode ser referida na região perineal, que é aquela região que fica entre a bolsa escrotal e o ânus. Muitos referem uma sensação de cãibra no pênis, uma sensação de que tem uma dormência ou até mesmo uma sensação de encurtamento do tamanho do pênis. Também é muito comum eles citarem uma dificuldade para atingir a ereção ou até mesmo dificuldade para manter a ereção, onde são necessários muitos movimentos, muitos estímulos para que essa ereção seja atingida e mantida. E muitas vezes são ereções que se acompanham com o estado da glande, com o estado da extremidade do pênis mais flácida, até mesmo com uma sensação de uma glande mais fria. Muitos referem desconforto na hora de urinar e muitos referem desconforto na hora de ejacular. Aliás, problemas de ejaculação já foram abordados neste canal. E eu estou deixando aqui em cima uma thumbnail onde eu falei sobre problemas de sangue no esperma. Depois dá uma olhadinha no vídeo, vou deixar a descrição dele aqui embaixo nos comentários. E pacientes também relatam que na hora da ereção eles começam a observar deformidades no pênis ereto. Deformidades essas que podem variar. E tudo isso costuma se acompanhar de sintomas de ansiedade e de depressão, justamente causadas por todos esses problemas relatados anteriormente.
A causa para essa síndrome acontecer ainda não é conhecida, mas acredita-se que isso envolva vários fatores. Fatores ambientais, fatores emocionais, psicossociais e até mesmo problemas locais, mas todos relacionam o início das queixas a um trauma do pênis, como já citado anteriormente. Acredita-se que esse trauma no pênis possa causar danos aos nervos e aos vasos sanguíneos que existem na base do pênis, que estão envolvidos no processo de ereção, de ejaculação e que geram desconforto local. Acontece um espasmo, acontece uma contratura nessa região após o trauma. E esse espasmo, essa contratura, acaba comprometendo os nervos que causam dor, os nervos que estão envolvidos no processo de relaxamento do pênis, nos vasos sanguíneos envolvidos no processo de ereção, seja porque o sangue não chega bem e aí a rigidez não é legal, ou seja porque o sangue tem dificuldade para sair e aí fica essa sensação constante de ereção. Todo esse processo acaba aumentando muito a ansiedade do paciente. E a gente sabe que a ansiedade tende a piorar os espasmos, as contraturas musculares. A partir do momento que o paciente começa a focar muito no problema, essa ansiedade só piora. E com isso, aumentam os espasmos, aumentam as contrações, e isso vai alimentando um ciclo vicioso que cada vez traz mais piora para o problema, mais ansiedade e mais desconforto. Em relação ao tratamento dessa síndrome, ainda não existe um protocolo fechado para se agir de uma forma exata para trazer melhora. A doença sequer é reconhecida, a síndrome sequer tem uma classificação dentro do Código Internacional de Doenças. Mas homens que citam esse problema correm atrás de terapia, porque isso gera muito desconforto, além de causar muita ansiedade. Então acredita-se que vários tratamentos em combinação podem trazer benefício. Vamos citar então algumas formas de trazer alívio. Como o processo envolve contratura, envolve espasmo que gera desconforto, tudo aquilo que possa trazer relaxamento pode trazer melhora. Então, por exemplo, terapias de relaxamento, terapias de meditação, terapias de mindfulness podem trazer uma tranquilidade e melhorar as condições de contratura, de espasmo. Pode haver necessidade de tratamento comportamental, e aí, nesse caso, talvez o paciente vá se beneficiar do uso de drogas ansiolíticas, drogas antidepressivas, que podem melhorar essa condição. É muito importante dizer para o paciente que o pênis dele é funcional, ou seja, que as ereções podem acontecer. Ele não deve se enganar quanto a isso, ele deve ter conhecimento. É muito importante que todos os homens conversem com seus parceiros sexuais, para que fique uma coisa clara entre eles, de que existe um problema, que é muito importante um relaxamento e que deve-se continuar a vida normalmente dentro do possível. As terapias cognitivas de comportamento podem trazer auxílio pelo lado psicológico e também exercícios que promovam o relaxamento da musculatura do baixo ventre, que a gente chama de assoalho pélvico, onde estão os nervos e os vasos sanguíneos acometidos pelo problema. Essas terapias podem trazer uma melhora do desconforto e uma melhora da qualidade de ereção. Terapias de choque de baixa intensidade, que é uma terapia que também é utilizada para fragmentação de cálculos renais,
as famosas pedras dos rins, também podem ajudar, uma vez que promovem um aumento da vascularização nas regiões em que essas ondas são aplicadas. E antes de eu deixar 2 dicas falando sobre tratamento medicamentoso, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você a se inscrever no nosso canal. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, porque se você está assistindo esse episódio até agora, é porque ele está sendo interessante para você. Então ativa os sininhos, porque todas as vezes que a gente postar episódio novo, você vai ser notificado. E dando continuidade, as 2 terapias medicamentosas seriam aquelas para melhorar o desconforto. Então você pode usar drogas como paracetamol, dipirona, e drogas para melhorar a qualidade da ereção, que são os inibidores da fosfodiesterase 5. As mais comuns são a sildenafila e a tadalafila. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo episódio.